Oi, galerinha! Tudo bem? Aqui é a Procarina e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre zero de uma função. O zero de uma função nada mais é do que o valor de x quando y for igual a zero. Ou seja, quando a gente tiver um par ordenado x, y e o valor de y for igual a zero, ou seja, eu tiver um valor de x qualquer e a ordenada for nula, eu tenho que x é o zero da função. Ou seja, quando a gente calcula f de x para qualquer x pertencente ao domínio de f e f de x for igual a zero, o x é o zero da função. Observando o gráfico abaixo, a gente tem que x1, x2 e x3 são zeros dessa função. Por quê? Quando a gente calcula f de x1, f de x2 e f de x3, o valor é igual a zero. Uma forma, né? Outra definição, o valor de x quando a função intercepta o eixo das abscissas. Então, toda vez que o gráfico cruzar o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, nós temos que aquele valor de x é o zero da função. Vamos ver dois exemplos. Eu tenho a função aqui, g de x igual a menos x mais 2. Nessa função, o gráfico intercepta o eixo de x aqui em 2. Então, no ponto 2. Então, na função g de x, né? X é igual a 2, ou seja, o zero da função, o meu zero da função, vai ser quando x é igual a 2. Por quê? Porque nesse ponto aqui é onde o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Se a gente calcular g de 2, no lugar de x eu vou botar 2, que fica menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, g de 2 é igual a 0. Então, tanto calculando quanto observando o gráfico, a gente percebe que o zero da função, né? O zero da função é x igual a 2, ou seja, o valor de x quando o gráfico intercepta o eixo das abscissas. Nós temos uma outra função aqui, dada por f de x igual a x ao quadrado menos 1, e ela intercepta o eixo das abscissas em dois pontos, no ponto menos 1, quando x é menos 1, e no ponto x igual a 1. Nesse caso aqui, eu tenho dois zeros da função. X igual a menos 1, né? x1. E x2 igual a 1. Então, se eu calculo f de menos 1, se eu vou calcular f de menos 1, aí vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1. F de menos 1 vai ser igual a 1. Não é mais 1 não, é menos 1 na forma. Menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado menos 1 vai ficar 1 menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 0. Quando eu vou calcular f de 1, vai ser igual a 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1. F de 1 é igual a 0. Então, eu tenho, nesse caso, dois zeros dessa função. X igual a menos 1 e x igual a 1, que é o local onde o gráfico
intercepta o eixo das abscissas. Então, estudem, analisem, façam os exercícios, analisem os gráficos, né, para que vocês consigam entender o zero de função. Bons estudos e até a próxima aula, que nós vamos ver quando uma função é decrescente, crescente e constante. Até mais, galerinha!